Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo de hoje? Eu vou revisar novamente o conceito de seno, cosseno, tangente. Em relação ao triângulo, retângulo, vamos ver os seus lados e vamos aplicar em alguns exercícios, tá? Vamos resolver juntos para fixar melhor. Eu achei bacana a gente continuar mais uma semana estudando esse conteúdo, porque ele é bem importante. Então vamos lá, só para a gente recapitular as fórmulas do seno, cosseno e tangente. Antes disso, vamos lembrar que nós temos triângulo retângulo, ele é retângulo por ter o ângulo reto, ó. Os dois triângulos aqui são retângulos. O lado maior, hipotenusa. Cateto oposto vai ser sempre ao ângulo que aparece, exceto ao retângulo, né? Então, apareceu aqui o ângulo de 75 graus, oposto nesse caso, ó. Cateto oposto vai ser o B. Aqui, o cateto vai ser chamado de adjacente, ok? Já nessa letra A, então, cateto oposto vai ser o 43, o oposto ao 43, perdão, né? Cateto oposto. E aqui nós temos o cateto adjacente, o lado maior, hipotenusa, tá? Sempre o hipotenusa. Vamos entender um pouquinho da fórmula de seno, cosseno e tangente. Então, para que nós usamos elas? Como nós não temos dois lados do triângulo, quando nós já temos, nós usamos o teorema de Pitágoras, né? Que é a ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, igual ao quadrado da soma dos catetos. Nessa situação, nós só temos um lado. Então, para descobrir os outros dois lados, nós temos que usar as relações trigonométricas, tá? Qual que seriam as formas? Então, vamos lá. O seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto, agora eu uso o outro. Se eu usei o oposto, agora eu uso o adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, que é diferente, né? Então, vou colocar até de outra cor. Na tangente, nós não usamos a hipotenusa. Então, fica o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente. Aqui está a fórmula de seno, cosseno e tangente. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente, ok? Vamos lá, então? Colocando isso daqui em prática. Então, aqui, o que eu quero descobrir? Determine o valor de A e B, ou seja, os dois lados que eu não tenho na figura. Então, eu vou ter que usar as fórmulas. Vamos ver qual é melhor ou qual eu prefiro, tanto faz, né? O exercício já me deu os valores aproximados, né, do seno de 43 graus, então fica mais fácil. Geralmente, o exercício já dá os valores, então fica mais rápido para calcular. Aqui, então, vamos lá. Vou usar a fórmula do seno. A gente sempre tem a nossa fórmula preferida, que a gente começa usando ela, né? Eu gosto bastante da do seno. O cateto oposto sobre a hipotenusa. E depois eu vou usar a fórmula do cosseno. Por que eu vou usar a fórmula do cosseno? Porque eu também já tenho a hipotenusa e eu quero o cateto adjacente. Então, fica cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu preciso usar a fórmula da tangente? Não tem necessidade. Até nem dá para eu começar pela fórmula da tangente, porque eu não tenho cateto oposto e adjacente, eu só tenho a hipotenusa. Então, eu vou usar as duas fórmulas que já tem a hipotenusa, que assim eu encontro a segunda incógnita que está faltando, tá? Então, vamos lá. Seno de 43 graus, né? E aqui do lado, eu vou colocar cosseno de 43 graus. Olha, pessoal, deixa eu dar uma dica. Os exercícios trazem já o valor de seno, cosseno e tangente para não dar dica, entendeu? Para você não olhar, só vou usar o seno e cosseno. Não, então eles já dão os três valores para que você interprete qual das fórmulas você vai usar, ó. Você nunca vai observar só o seno, só o cosseno, não, vai estar os três valores para que a pessoa que for resolver a atividade, ela preste atenção em qual fórmula ela usa. Mas nem sempre você vai usar todas elas, tangente a gente não vai usar. Seno de 43 graus, está aqui 0,68, então a gente já utiliza 0,68. Coloco o sinal de igual. Deixa eu mostrar uma coisa, falar nisso. Quero mostrar aqui na calculadora, deixa eu limpar aqui minha calculadora. Na calculadora tem também, tá? Ó, eu tô com a calculadora do computador, mas vocês têm aí já as formulazinhas aqui, ó. Seno, cosseno e tangente.
Essas outras fórmulas, cossecante, cotangente, essas aqui vocês ainda não estudaram agora, no 9º ano não estarão usando por enquanto. Só essas três. Então, sim é de seno, cosseno e tangente, ok? Então, por exemplo, se eu quisesse, se eu, aqui no exercício não tivesse o seno de 43 graus e eu não tenho uma tabela trigonométrica, então eu venho aqui na trigonometria, seno de 43 graus. 0,6819, mas fazendo o arredondamento, como no livro foi feito, 0,68, ó, 0,68, tá? Então, utilizamos ali. Se eu quisesse o cosseno, só para eu mostrar como que vocês vão fazer, mesma coisa, eu coloco o grau, né, que nesse caso 43 graus, venho na fórmula trigonométrica, aperto cosseno, vai me dar 0, arredondando 73, ó, 0,73, aqui já está o sinal de aproximado. Tangente, né, então eu viria aqui, colocaria o grau, em seguida, tangente, 0,93 arredondando, ó, já está ali, ok? Só para a gente aproveitar, já que eu estava falando aqui do seno cosseno, para vocês saberem utilizar na calculadora. Então, vamos lá. O seno de 43 graus é 0,68, correto? Qual é o meu cateto oposto? Então, por isso que é melhor você definir antes, para que agora você não confunda, tá? O cateto oposto aqui é o lado B, então eu vou chamar de B. Sobre o meu cateto, agora já usei o cateto, agora vem a hipotenusa. Quanto vale a hipotenusa? 8, então substituo por 8. Para finalizar, agora nós fazemos a multiplicação cruzada. Você vai falar, prof, mas não tem nada aqui embaixo. O que nós fazemos? Colocamos um 1 e multiplicamos aqui. Começando pela letra, para ficar mais simples, B vezes 1 é o próprio B. Coloco o sinal de igual, faz 0,68 vezes 8, né? 0,68, nós estamos multiplicando o seno com a hipotenusa, na regra de 3, tá? 0,68, deixa eu arrumar aqui, 0,68 vezes 8, 5,44. Esse é o valor do lado B. Então, a gente já encontrou o lado B. O exercício pede para encontrar o B e o A, tá faltando o lado A. Para encontrar o lado A é o cateto adjacente. Qual é a fórmula que tem o cateto adjacente e o valor já que aparece no exercício, que é a hipotenusa, é o cosseno, ó, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Por isso que se você ainda não decorou as fórmulas, tenha ela bem próxima, sabe, num caderno, num rascunho, que isso vai ajudar bastante. Cosseno de 43 graus, então eu venho aqui no cosseno de 43, vou usar ali o 0,73, coloco o sinal de igual, cateto adjacente é o valor, no caso a letrinha A, que eu ainda não sei, a hipotenusa 8. Multiplico cruzado, como não tem nada, pode colocar 1, tá? Vai ficar A igual, aí 0,73 vezes 8. 0,73 vezes 8. O valor foi 5,84, tá? 5,84. Ok? Então, terminamos a letra A. Nós temos que encontrar o valor de A e B em cada figura, então encontramos o valor de A, 5,84, ou se quiser arredondar, deixar 5,8. Na letra B, 5,4 arredondando, né? Aqui, vamos para a próxima atividade. Mesma coisa, então eu vou observar o que eu já tenho, hipotenusa. O que eu tenho que achar? 2 catetos. Qual é a fórmula que já tem a hipotenusa? E eu posso encontrar os 2 catetos, de novo, seno e cosseno. Vou começar então com seno, 75 graus, o exercício já me deu ali, depois eu vou utilizar esse valor. Qual é a fórmula do seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Sempre escreve a fórmula para você não esquecer. Então, seno de 75 graus é 0,97, é aproximado, né? Igual cateto oposto, lado B. Não sei o valor, vou deixar B. Hipotenusa, 100. Faz a multiplicação cruzada agora. Não tem nada aqui, coloca 1, tá? Vai ficar B igual 0,97 vezes 100 vai ficar 97, né? Esse é o valor do B, 97. Para encontrarmos o valor
não é o lado A, mas do cateto, né? Cateto adjacente, que foi chamado de A, poderia ser X ou Y, enfim. Para encontrar, então, este lado, nós vamos usar a outra fórmula. Se nós usamos a do seno, agora vamos usar a do cosseno. Cosseno, quantos graus? 75 graus. É igual cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Então, vamos lá, seguindo. Cosseno de 75 graus, já deu aqui no exercício, 0,26. Igual, cateto adjacente, tá chamando de A, então eu vou deixar, e a hipotenusa 100. Mesma coisa, coloca 1 embaixo, multiplica cruzado, o valor de A vai ser 26. Então, o lado A, 26, o lado B, 97. Aqui está os valores do exercício, ok? Então, aqui foi uma aplicação, né, das fórmulas de seno, cosseno e tangente. Vou escolher mais algumas atividades para eu estar resolvendo aqui com vocês, tá? Para vocês estarem observando isso na prática. Aqui, pessoal, na página 39, ó, vou fazer essa atividade 5 aqui com vocês, tá? Determine o valor de x na figura. Então, aqui está o x. Mas para eu determinar o valor de x, eu tenho outro triângulo retângulo aqui, dois triângulos retângulos, né? Um encostado no outro. Aqui não aparece os ângulos, então nós não vamos usar fórmula de seno, cosseno e tangente. Nós vamos usar da trigonometria básica, teorema de Pitágoras, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quando não aparece o ângulo já, ou não menciona o ângulo, já saibam que é o teorema de Pitágoras. Então, para eu encontrar o valor de x, na verdade, eu tenho que começar do outro triângulo. Geralmente, quando são dois triângulos encostadinhos assim, é só vocês observarem que a pergunta vai estar lá naquele que não dá para começar por ele. É sempre assim. Então, você começa pelo que já tem duas informações. Nós já temos o lado 25 e o lado 20. Aqui nós não sabemos o valor, chamamos de y. Então, olha o seguinte, pessoal, vamos encontrar o valor do y aqui, para depois trabalhar com o 9 e o y e o resultado, né, e encontrar o x, tá? Então, vamos lá, usando este primeiro triângulo, nós temos o lado maior, a hipotenusa. Aqui, por enquanto, como não tem ângulo, então, posso chamar de cateto oposto, cateto adjacente. Neste triângulo amarelo aqui é o cateto adjacente. A hora que eu tiver nesse outro triângulo, ele vai virar o quê? Hipotenusa, porque vai estar de frente com o ângulo reto, tá? Só para deixar claro. Vou chamar de triângulo 1. Vou fazer aqui o triângulo, o resultado, né? O cálculo do triângulo 1. Então, vamos lá. Aqui. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O A, 25, né? Então, 25 ao quadrado. O B e o C, então, vamos chamar de 20 ao quadrado e y ao quadrado, ok? 25 vezes 25, vamos ver aqui quanto que dá. 25 vezes 25, ou 25 ao quadrado, 625, né? 20 vezes 20 dá 400, tá? Mais já vai passar para cá, menos. E do outro lado vai sobrar o y ao quadrado. Aqui vai dar 225, potência vai passar em forma de raiz, que é o teorema de Pitágoras que vocês já conheciam antes. Se eu não me engano, vai dar 15, né? Mas deixa eu conferir para não colocar um resultado errado aqui para vocês. Então, raiz de 225. Deixa eu arrumar aqui, calma aí, cada calculadora é diferente, né? Essa tem que colocar o número primeiro e depois a raiz. 15. Então, esse foi o valor do y. Encontramos uma parte da atividade. Então, esse lado vale 15, tá? Agora, trabalhando com o segundo triângulo, nós já temos o 15 e o 9. Então, lembrando que agora virou hipotenusa. Esse lado é hipotenusa. Com esse segundo triângulo aqui, vou colocar aqui triângulo 2, figura 2. A hipotenusa é 15, então fica a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, né? X ao quadrado mais 9 ao quadrado. Então, 15 vezes 15, 225. Aqui, x ao quadrado vai continuar aqui, 9 vezes 9, 81, tá? Mais vem menos, então a gente vai subtrair. Vai ficar 225 menos 81 igual a x ao quadrado, depois tira a raiz, tá?
Vamos ver ali, 225 menos 81. 144 é a raiz da 12, né? Então, a gente já vai colocar aqui na raiz para ser um pouquinho mais rápido. Resultado, 12. Então, o valor de x, 12, tá? Encontramos o x, que é o 12. O valor de x na figura, 12. Por que eu fiz essa atividade? Para vocês observarem que é o mesmo triângulo retângulo, em alguns momentos nós só usamos o teorema de Pitágoras. Em outros momentos, nós usamos as fórmulas do seno, cosseno e tangente. Por que nós usamos seno, cosseno e tangente? Porque não tem os dois lados. Se tivesse aqui a hipotenusa e mais um lado, ok, o teorema de Pitágoras resolveria o problema. Mas, na maioria das vezes, só tem um único lado. Então, para isso que nós usamos seno, cosseno e tangente. Sempre vai mostrar o ângulozinho e a gente utiliza essas fórmulas, assim como no teorema de Pitágoras, para encontrar os lados do triângulo retângulo, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu resolvi essas atividades. Eu vou deixar mais algumas para vocês fazerem. Eu vou selecionar uns exercícios e aí eu quero que vocês pratiquem um pouquinho mais, tá? Deixa eu achar mais uma atividade aqui para a gente fazer juntos. Vamos fazer essa questão 8 aqui, ó. Então, vamos lá. Determine o valor de x e de y. Observem que nós temos o triângulo retângulo aqui, né? É o mesmo triângulo, porém aqui ele está reduzido e ali ele está maior. O que nós observamos? Se nós precisamos, vamos usar seno, cosseno e tangente ou só o teorema de Pitágoras. Aqui já dá para ver que é só o teorema de Pitágoras. Começando aqui, ó, essa parte aqui, ó, os vértices. 13, 12, x, hipotenusa, 2 catetos. Então, como que fica? 13 ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. O que é isso daqui? Ó, a ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado, tá? 13 vezes 13, 169. 12 vezes 12, 144. Tá mais, passa menos. 144. Aqui o x eu escrevo novamente. Então, vamos ver quanto que dá. 25, é isso? 25. Isso, né? 25. Tá uma potência, passa raiz. Qual vai ser o valor do x? Já foi bem fácil de encontrar. X foi igual a 5. Então, é assim, quanto mais você praticar, mais exercício vocês forem aplicando e fazendo, mais fácil vai ficando, tá? Aqui, já encontramos o valor de x, que é 5. Agora, para trabalhar com o triângulo inteiro, ó, vem aqui, né? Usa este lado para a hipotenusa e os 2 catetos, tá? Então, eu vou chamar a hipotenusa de y ao quadrado. Um cateto eu vou chamar de 5, que nós já era x, na verdade, mas aí nós encontramos aqui. Deixa só eu ver que travou. Isto. 5 ao quadrado era x e nós já encontramos, então agora nós usamos o valor, tá? E este outro cateto aqui, nós vamos ter que somar. 12 mais 3, 15. Então, aqui vai medir 15 esse lado total desse triângulo, tá? Mais 15 ao quadrado. Então, aqui, y ao quadrado igual a 25 mais 225, né? Se eu não me engano, a gente fez antes. Somou, vai dar 250. Tira a raiz, esse não tem exato, vai dar uma raiz fatorada. Então, vamos lá. 250 fazendo a fatoração. Ó, só para vocês verem aqui. Então, 250 tirando a raiz não dá exato. O que a gente faz? Fatora, tá? Vem aqui para fatoração. Deixa eu trocar de cor. Fatoração, começa por 2, divide por 2, fica 125. Não dá mais por 2, vai por 3. Dividindo por 3, 125 fica... deixa eu fazer aqui, ó. 125, vamos... não dá por 3, né? Porque aqui, ó. Não dá, vai ter que ser por 5. Eu vi que não dava. Vi que alguma coisa estava errada. Aqui, ó. Não dá por 3, não dá exato, vai ter que ser por 5. Dividido por 5 vai dar 25, né? Isto. 5 de novo, 5. 5 de novo, 1. Como é uma raiz quadrada, a gente junta de 2 em 2. Então, vai ficar o quê? 5 ao quadrado vezes
5 vezes 2. Tudo isso dentro de uma raiz. O que vai poder sair aqui? Somente esse primeiro 5. Os outros ficam ali dentro. Vai ficar 5 raiz, 5 vezes 2, 10. 5 raiz de 10. Esse vai ser o valor do y. Y igual a 5 raiz de 10. Ok, pessoal? Deixa eu conferir. 250 dividido por 2, 125. Por 5, 25. Por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Só dá para juntar esses dois. O que sobra fica dentro da raiz. Isso aí, 5 raiz de 10. Vocês viram que aqui nós só utilizamos o teorema de Pitágoras. Aquela fórmula a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, em alguns momentos, só utilizarão o teorema de Pitágoras. Em outros momentos, quando nós não tivermos os lados, ou vocês verão, é bem fácil identificar. Aqui, está mostrando algum outro ângulo, além do ângulo reto? Não. Então, já me indica que eu tenho que usar só o teorema de Pitágoras. Agora, quando aparecer outros ângulos, igual nessa atividade aqui, pessoal, ó, vocês já viram que tinha outros ângulos? Então, já é uma dica que tem que usar trigonometria, seno, cosseno, tangente, ok? Seria isso, pessoal. Vou deixar umas atividades para vocês estarem praticando e eu aguardo vocês na aula ao vivo para a gente conversar sobre as atividades e ver como vocês estão se saindo, tá bom? Um grande abraço, boa semana, bons estudos e até a aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal!